Boa tarde a todos. Eu sou John Min, sou coordenador executivo da Aliança Procomex. Como esse assunto é bastante vasto, eu quero dar início em primeiro lugar, agradecendo ao Fabiano e à Elaine da Receita Federal, que se dispuseram a estar conosco hoje à tarde e responder perguntas sobre a consulta pública e sobre os novos requisitos do operador econômico autorizado. Como vocês sabem, o Procomex tem muito interesse nesse tema e tem tentado estar próximo dele e ajudando as empresas do setor privado a conhecer melhor o programa e se adequar ao programa. Com esse intuito, inclusive, que nós estamos realizando, em parceria com a Receita, um evento no dia 24 e 25 de maio, e em breve eu vou colocar o QR Code, caso vocês tenham interesse em participar daquele evento. Mas, sem mais delongas, eu queria mostrar rapidamente qual vai ser o nosso programa. Então, primeiro, o Fabiano Diniz vai falar sobre a consulta pública, as considerações gerais e sobre os requisitos, e depois a Elaine vai falar sobre os novos requisitos para o programa OEA. Depois eu vou falar umas 10 palavras no final. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Fabiano Diniz. Fabiano, por favor. Obrigado, John. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal do Procomex. Inicialmente, parabenizar aí a iniciativa, né, de fomentar o diálogo, né? A gente está num momento importante de alteração da legislação do programa OEA. Como vocês devem saber, né, a legislação do programa está mudando e a nossa intenção é ouvir todo o setor privado sobre as alterações que estão sendo propostas. Essas alterações foram objeto de discussão durante bastante tempo, né, e ele é o fruto de alguns anos, né, de experiência do programa OEA, e a gente viu algumas oportunidades de maior alinhamento com as boas práticas internacionais, né? Eu me refiro especialmente ao marco normativo SAFE e ao programa americano, que é uma das referências de segurança, que é o programa CTPAT. Então, parabéns pela iniciativa e agradeço a oportunidade de estar falando um pouco dessas alterações que estão sendo propostas. Essas alterações foram abertas formalmente via consulta pública, então quem acessar o site da Receita Federal na seção específica do programa OEA vai ter um fácil acesso às propostas que estão sendo colocadas para a instrução normativa e para a portaria COANA 77, que é a portaria que regulamenta a instrução normativa. Então, a instrução normativa define a estrutura do programa, define os critérios do programa, e a portaria da COANA, ela regulamenta os requisitos de certificação, que são, em última instância, aquilo que as empresas devem atender para serem certificadas. E é normal, né? Isso aí não é só no Brasil, que quando existe uma alteração, de certa forma, substancial, existem muitas dúvidas, e essas dúvidas geram insegurança. Então, o que a gente está querendo aqui, a ideia aqui é exatamente explicar um pouco, né, a motivação que está por trás dessas alterações, né, e sobrando tempo a gente pode aprofundar e detalhar um pouco mais o que está sendo proposto, tá? Mas eu queria deixar bem claro que a nossa intenção está sendo alinhar o programa brasileiro com as melhores práticas internacionais, para permitir que o programa seja reconhecido como um programa que fomente a segurança da cadeia logística, né? E, baseado nisso, permita que a gente possa se inserir globalmente, fazendo acordos com outros países que têm programas econômico autorizado, formando cadeias globais seguras, que essa que é a intenção da Organização Mundial de Aduanas. Então, basicamente, né, essas alterações propõem alterações no processo de certificação, né, e alterações nos requisitos de segurança, nos critérios de requisitos de segurança. As alterações no módulo de conformidade não são substanciais, tá? Então, o foco é maior no módulo de segurança. Então, vocês veem ali, a gente entrando um pouco mais em detalhe, né, que a gente tinha algumas questões que acabavam prejudicando
as empresas que efetivamente querem ser certificadas no programa. Então, por exemplo, a gente incluiu um conceito, que é o conceito de ações requeridas, né? Então, o que é isso? Então, muitas vezes a empresa está entrando com o programa OEA, ela faz a autoavaliação, ela entra com um pedido e, no processo de certificação, as ações que ela tomou, quando ela não atende os requisitos, não é permitido que ela se corrija no meio do caminho, né? Então, muitas vezes, isso leva a alguns casos de indeferimento das empresas, apesar de todo o investimento que ela teve, por uma falta de previsão normativa. Isso é contrário ao que a OMA defende, que é você incentivar os esforços que já foram feitos e permitir que no curso do processo a empresa possa se adequar e entrar no programa. A ausência desse dispositivo fazia com que a gente tivesse uma taxa de indeferimento hoje por volta de 30%, 35%, o que é, no nosso ver, alto e prejudica algumas empresas e desincentiva algumas empresas. Então, eu acho que isso aí torna o nosso programa um pouco mais alinhado do ponto de vista processual e pode reduzir, incentivar mais pessoas a entrar, reduzindo a nossa taxa de indeferimento. A gente também está destacando a importância do monitoramento permanente e prévio à eventual ação de suspensão e exclusão das empresas do programa. Existe isso aí, faltava um pouco de clareza na instrução normativa. A gente já teve casos de empresas que foram iniciadas no processo de exclusão, sendo surpreendida por conta de um monitoramento de uma ação preliminar que não foi adequada, né? Então, aumentava o número de processos de exclusões e que, no meio do caminho do processo de exclusão, ela conseguia se adaptar e voltar. Então, a gente pretende que, imagina que isso aí ressalte mais a importância do monitoramento, do contato entre certificadores, equipes de certificação OEA e os pontos de contato da empresa, evitando, né, eventuais processos de exclusão, sem que haja um efetivo contato prévio. Houve algumas outras alterações menores na instrução normativa, acho que a Elaine vai entrar em detalhe disso mais para frente, mas eu queria destacar um ponto que gera bastante discussão e dúvida, né? Que são relativos aos critérios e, em especial, os requisitos de segurança que estão sendo propostos. Numa primeira análise, a gente percebe que aumentou a quantidade de critérios e aumentou a quantidade de requisitos. Então, o programa OEA ficou mais difícil de ser atendido, né? Na nossa visão, não é bem assim, tá? A quantidade de critérios, que são os agrupamentos de requisito, eles estão exatamente 100% compatíveis com a Organização Mundial do Ano, o Marco SAFE. E ele não muda materialmente muito o que a gente tem hoje. Então, ele organiza melhor, ele torna os critérios mais claros, 100% compatíveis com a OMA, e as alterações que a gente pode ver de um pouco mais substancial são nos requisitos, na regulamentação desses critérios. E ali, sim, a gente pode haver alguma discussão, dúvida, e principalmente no que se refere à compatibilidade com os requisitos do CETEPAT, tá? E aí eu entro num ponto que o programa CETEPAT é um dos programas referências em segurança internacional, eles investem muito disso, eles passaram por uma alteração importante em 2020, e eles colocaram que toda parceria que eles fizessem do ponto de vista de acordo de reconhecimento mútuo só seria feito com países que se adequassem aos novos requisitos dele. Isso levou um grande tempo para a gente avaliar tudo isso. A gente contestou bastante, exatamente por uma falta de interpretação do escopo daqueles requisitos e a preocupação que aquilo ali pudesse tornar o programa brasileiro mais caro, né? E, ao longo do tempo, a gente fez várias ações para tentar entender melhor o escopo desses requisitos, né? E a gente foi convencido de que, na verdade, com um bom nível de conscientização, de entendimento do que se quer, né, e a forma como se exige, a gente pode equilibrar muito bem o objetivo de cada um daqueles requisitos com
as características de cada um dos operadores, né? Então, primeiro ponto esses requisitos estão 100% alinhados com o SAFE, vai permitir a gente muito maior clareza no escopo dos benefícios, no escopo dos requisitos, o que se quer com ele. Isso vai diminuir insegurança do ponto de vista de uma empresa achar que tinha que fazer alguma coisa e chega na validação, algum auditor pede uma outra coisa. Reduzir as recomendações fora de escopo, que não faziam sentido. Então, a gente vê que um maior direcionamento e clareza nos requisitos permite que a gente tenha maior segurança para os operadores e menor desentendimento entre validador e empresa. Esses requisitos que são alinhados, sim, ao CTPAT, um ponto importante aqui, no CTPAT, existem 11 mil empresas que atendem esses requisitos, né? Essas empresas americanas, elas são menores, o porte médio muito menor do que as brasileiras. E, ainda assim, elas mantêm o atendimento desses requisitos. O CTPAT faz validação no Brasil e vem certificar empresas que são brasileiras e que não fazem parte do programa e também outras que fazem parte do programa. E essas empresas atendem já esses requisitos. Então, se na primeira visão parece que os requisitos aumentaram, na verdade, a gente já compartilhou essa informação com empresas do setor privado que são OEA e fazem parte do Fórum Consultivo e fazem parte do programa OEA também. Todas elas foram bem claros de que esse aumento de requisito não vai onerar, se bem interpretado, as empresas que fazem parte do programa OEA. A gente acredita nisso, né? A gente está querendo investir em conscientização, capacitação, tanto é que esses requisitos vão demorar 1 ano para entrar em transição, em vigência, né? Um período de transição longo, onde a gente quer bater muito na conscientização, na capacitação dos nossos servidores e também conscientização do setor privado, né? E a gente tem convicção de que, bem trabalhado, não vai haver aumento e custo para as empresas. O exemplo disso é o próprio programa americano, que tem 11 mil empresas de médio e pequeno porte, um porte inferior às empresas brasileiras que fazem parte do programa. A gente tem 600 empresas, né? E um potencial grande de aumentar, caso a gente aplique bem esses requisitos. Nós não estamos sozinhos nessa iniciativa. Outros países que também são aliados dos Estados Unidos também estão se adequando. Eu cito o caso do Uruguai, que firmou um acordo de reconhecimento mútuo com os Estados Unidos no ano passado. E esse ano, Colômbia e Guatemala, além do Peru. Todos esses países na América Latina, nossos vizinhos, estão indo exatamente pelo mesmo caminho. Então, é um caminho que sinaliza modernização e alinhamento internacional, e eu tenho certeza que isso vai tornar o programa OEA brasileiro ainda mais reconhecido como referência na América Latina. Alguns pontos polêmicos, né, que são levantados normalmente os critérios de segurança fitossanitária. As empresas OEA vai ter que ser fiscal fitossanitária. Não é isso. Não é isso. Também foi a nossa primeira interpretação, mas, na prática, o que se quer é um ajuste dos requisitos que já existem hoje, por exemplo, inspeção de 7 pontos, que na inspeção de 7 pontos seja feita limpeza do contêiner. Para quê? Para evitar contaminação visível por praga. Isso aí não é nada que onere significativamente, né? Falar de limpeza no contêiner. E o que se quer é uma conscientização dos riscos que isso possa ter, né? E, então, que a empresa seja comprometido com isso e envolva os seus parceiros nesse compromisso. Então, solicitar que há uma carga vindo do exterior, que seja feita a limpeza também, que os seus intermediários, dentro do possível, colabore com a contaminação de pragas visíveis. E o outro ponto são o comprometimento com as normas de segurança fitossanitária relativa ao pallet de madeira. A gente sabe que o pallet de madeira é um problema sério do MAPA, né? Isso está no programa americano,
e nada mais é do que a empresa se comprometer a, quando eu for contratar alguém que use pallet, eu sensibilizar a minha cadeia logística da importância de que esses pallets estejam de acordo com as normas internacionais, aí existe uma ISO específica para isso. Não é exigido que as empresas façam inspeção de pallets, nada disso, mas apenas que ela tenha um comprometimento de se adequar às regras e sensibilizar os operadores relativamente a isso. Esse é o espírito, tá? Isso permite com que a gente se alinhe ao Ministério da Agricultura. Como todos mundo sabem, a gente tem um programa, uma iniciativa de OEA integrado com o MAPA. Esse projeto tem sérias dificuldades de avançar concretamente. A gente já teve iniciativa, um lançamento, mas que na prática ele não se demonstrou com resultados efetivos. Só que quando nós apresentamos para eles esses requisitos novos, eles falaram, olha, isso aí soluciona bastante os nossos riscos relativo a pallet de madeira e nós podemos sim dar benefícios de dispensa, priorização de inspeção de pallet de madeira se as empresas OEAs brasileiras atenderem esses requisitos. Então, isso vai permitir uma integração e colaboração com o Ministério da Agricultura, permitindo benefícios recíprocos. E isso é uma tendência que está acontecendo em outros países da região. Aí o tema vai ser até abordado no evento em São Paulo, junto com outros órgãos, inclusive da região, no tema de gestão coordenada de fronteira. Então, permite a gente avançar na cooperação com outros órgãos que têm mais dificuldade de dar benefícios para empresas que tenham evidenciado conformidade aduaneira e também conformidade com esses estándares de segurança fitossanitária. Existe um ponto polêmico também, que é o ponto de conformidade social, que trata de trabalho forçado. Esse é um tema que está cada vez mais relevante internacionalmente. O que se quer nesse requisito não é que empresas sejam fiscais de trabalho forçado, não é nada disso. É que a empresa tem um compromisso de evitar, como política, evitar que sejam contratado e feito negócio com empresas que, sabidamente, né, aplicam trabalho forçado nas suas operações. Esse é o objetivo, conscientização. Ainda assim, não se trata de um requisito obrigatório, se trata de uma recomendação. Então, não é algo que deveria preocupar. Né? Então, assim, da mesma forma como eu me surpreendi inicialmente e depois que a gente vai estudando, a gente vê que não é nada exorbitante, muitos dos requisitos que estão ali seguem a mesma linha. Né? E eu tenho certeza que um bom nível de entendimento entre todos nós vai permitir que as nossas empresas se adequem a esses requisitos sem que gere indeferimentos, exclusões e desincentivo à maior adesão ao programa. Um outro ponto importante é que esses requisitos sempre, isso está mais claro agora na instrução normativa, devem ser validados de acordo com as circunstâncias concretas. O que quer isso dizer? O que isso quer dizer? De acordo com o risco de cada um dos interventes da cadeia logística. Então, empresas de maior porte têm um risco diferente de uma empresa que tem pouquíssimos funcionários e é uma empresa de menor porte. Empresa que tem uma cadeia logística para uma determinada rota é diferente de empresas que têm cadeia logística em outra determinada rota. Né? Empresas que estão numa determinada região têm risco diferente. Então, esses riscos devem ser considerados para fins de atenuação e até mesmo dispensa de requisitos que estão naquela lista. Né? Então, isso está muito claro agora e a gente sabe que em alguns casos já foram exigidas recomendações e exigências que não fazem sentido de acordo com o risco do operador que está sendo validado. Então, esse é um dos objetivos da alteração da instrução normativa também. E, por fim, antes de passar para a Elaine, queria destacar a importância da gente reestruturar o nosso fórum consultivo. Tá? O Fórum Consultivo é uma outra proposta que também está na instrução normativa. O nosso Fórum Consultivo ele nasceu para ser uma instância de debates, uma instância de construção do programa, mediante detecção das necessidades, dúvidas e a fins de aperfeiçoamento do programa. E ele tem a mesma estrutura desde que ele foi lançado em 2015, com 6 representantes, 3 da Receita e 3 do setor privado.
Só que hoje a nossa circunstância é bem diferente. Naquela época a gente tinha 20 empresas certificadas, hoje a gente tem 530. Então, hoje a gente tem quase todos os intervenientes da cadeia logística certificados e muitos deles não têm assento no fórum consultivo. Então, isso faz com que esses intermediantes, como transportador, operador portuário, o depositário, eles não têm uma voz, uma representatividade. Então, muitas vezes, isso não é debatido da forma como deveria ser. Então, nós estamos propondo uma reestruturação com um aumento significativo da quantidade de assentos, né? Não vai ter mais paridade, porque o fórum consultivo não é um fórum deliberativo, ele é um fórum consultivo, então vai ter 2 representantes por cada tipo de interveniente, então do setor privado serão 20 representantes, né? E 6 representantes da Receita Federal. Então, a gente acredita que isso aí vai dar uma reoxigenação e permitir com que todos os intervenientes que participem do programa OER possam sugerir, debater, né, e colaborar para o aperfeiçoamento do programa. Um tema que também a gente está avançando agora é o guia de implementação, que já existia para segurança, não existia para conformidade, está sendo proposto agora um guia de implementação para conformidade, está sendo incorporado, né, e o guia de implementação é muito utilizado pelas empresas e também pelos nossos validadores, né, como fonte de informação. Então, quanto mais rico tiver esse guia de implementação, menor vai ser a discrepância de interpretação entre as empresas e os servidores da Receita que fazem as validações e o monitoramento das empresas. Então, mais ou menos essa seria a minha mensagem, né? Eu tenho certeza que a gente está tratando de uma alteração importante para posicionar o programa brasileiro no futuro, né, na vanguarda, e a gente espera, de fato, ouvir, né, essa consulta pública não é uma consulta pública pro forma, né, tanto é que a gente está aqui para explicar e ouvir, né, e a gente quer receber realmente críticas e poder implementar para que o programa realmente seja aperfeiçoado de maneira adequada, né, e ouvindo todos os que participam do programa. Tá bom? Vou continuar aqui para ouvir a apresentação da Elaine e depois eu continuo, em caso de dúvidas, para conversar com o pessoal. Fabiano, antes de passar a palavra para a Elaine, eu queria avisar os participantes que, se a sua pergunta não for respondida durante o prazo nosso web dialogue, essas perguntas serão respondidas depois, ok? Nós iremos disponibilizar a resposta, as perguntas e as respostas, ok? No nosso site. Então, por favor, passa a palavra, então, a Elaine. Olá, pessoal. Muito boa tarde. É um prazer imenso. Agradeço o John, toda a equipe do Procomex por esse convite. E o intuito de estarmos aqui é clarificar o que tem nessa consulta pública, quais são as modificações que estão sendo pleiteadas nas normas do programa OEA. E, de uma forma bastante clara, né, e transparente, como sempre a gente tenta trabalhar com vocês, a gente trouxe uma apresentação de forma a facilitar o trabalho de vocês, como se fosse um resumo dos principais pontos, de forma com que vocês consigam ver com clareza o que é que foi alterado e como é que isso vai estar sendo possibilitado de estar respondendo nas plataformas da Receita Federal, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco das principais alterações que teremos na instrução normativa, na IN. Então, essa apresentação eu vou segmentar em alterações que vão para a IN e alterações que serão feitas lá na portaria 77, na nova portaria, né, que substituirá a 77, nos seus anexos, que justamente serão os requisitos, tá bom? Como o Fabiano disse, na verdade, assim, não são grandes alterações, não, que teremos na IN, são pequenos pontos que serão alterados, de maneira a dar maior simplificação dos procedimentos, tá? Vai ser um ato único, tá? Que vai trazer todas essas alterações, essa harmonização dessas terminologias, principalmente com as normativas internacionais, e inclusão de alguns conceitos que, na prática, a gente já tinha, como de validação, revalidação, que não tinha na IN atual e que vai vir a fazer parte dessa nova IN.
Como uma forma de reestruturação das modalidades, a modalidade conformidade C1, ela não vai mais fazer parte, né? Então, vai ser somente OEA segurança e OEA conformidade. Então, não vai mais ser C2 ou C1, vai ser apenas conformidade, porque a gente viu que não teve grande adesão ali ao C1. Praticamente, a gente só tem 2 empresas certificadas com o C1 e elas vão ser angariadas ao C2. Vai haver a inclusão do agente de cargas, tá? Como passível de certificação. Isso é uma boa notícia, né? Já que o trabalho é muito parecido com os agentes de carga, então os agentes marítimos vão ser ali também agraciados com a certificação, com a possibilidade de serem certificados. O Fabiano citou, e eu vou falar um pouco mais para frente também, mais no detalhe, o que vem a ser esse conceito de ações requeridas, que é muito importante, principalmente com o intuito de reduzir esses indeferimentos durante o processo de certificação. Houve também um aprimoramento no rito de exclusão, também dando essa oportunidade de se contatar posteriormente, durante o processo de monitoramento, já se contatar esse operador que está tendo algum déficit ali no cumprimento dos requisitos, né? De forma com que ele não venha a ser surpreendido por um processo de exclusão, tá? E, como o Fabiano disse também, essa ampliação do fórum consultivo, alteração do mínimo nas operações indiretas. Então, todos esses são pontos que eu vou tocar mais rapidamente, né, mais para frente nessa apresentação. Um ponto importante, né, que na prática pouco altera, né, o conceito, né, é que a gente tinha a admissibilidade como um requisito, né, e agora ele vai, como um critério, e agora ele vai ser como um requisito. E o que isso faz a diferença? O não cumprimento dos critérios, né, dos requisitos de admissibilidade, que são os mesmos, que são cobrados na IN atual, em vez de culminar no arquivamento, ele vai culminar com um indeferimento. Em contrapartida, um indeferimento não vai mais colocar aquela penalidade de ficar por 6 meses sem poder solicitar novamente uma certificação. Então, quando for ocorrer o indeferimento, seja ele por motivo de admissibilidade ou não cumprimento de qualquer um dos requisitos do programa OEA, sendo cumprido, né, sendo sanado esse não cumprimento, a empresa vai poder entrar novamente com um requerimento a qualquer tempo, sem precisar desses 6 meses, tá? Esse quadro, ele, na verdade, serve para mostrar para vocês que houve uma consonância muito grande entre o que vai ser o novo programa, né, os novos requisitos do programa OEA, com os critérios do SAFE e também do CITPAD. Então, houve sim essa paridade, de forma a contemplar tudo que tem nos 2 programas mais importantes internacionais a respeito de OEA, né? Então, isso vai facilitar toda a parte de acordos, né, de negociação de acordos internacionais, de forma a garantir com que o Brasil já esteja cumprindo os requisitos na hora da negociação, tá? Mas, como o Fabiano disse, não se preocupe com o acréscimo de itens, mesmo porque muitos de vocês responderam, né, ao QAA, né, preencheram ao QAA no sistema, e os requisitos eles estavam divididos em A, B, C, alguns deles iam até a letra G, H, né? Então, numericamente, ele ficou mais simples, menos subjetivo, para que vocês venham a cumprir, né? Sem tantas fragmentações. Então, eu acho que vai ser bem interessante para vocês cumprirem, vai ser mais didático e vai ter menos subjetividade, principalmente na equipe, na hora da análise dos requerimentos,
tá? Em relação a esse conceito, né, de critérios obrigatórios e critérios recomendáveis, e aí abarca também o conceito de ações requeridas, vocês vão notar que quando entrarem, né, para conhecer quais são os requisitos lá no nosso site, né, vai ter uma planilha Excel e que vai ter ali uma coluna dizendo se aquele requisito ele é obrigatório ou se ele é recomendável. Se ele é recomendável, como o nome já diz, né, ele não precisa ser necessariamente cumprido, ele seria uma boa prática, mas ele sendo obrigatório, ele dá o ensejo a serem cobradas essas ações requeridas durante o processo de certificação. Então, vamos supor que uma empresa venha a não esteja cumprindo um requisito obrigatório. Ao final da análise, o auditor ele vai apontar quais são esses requisitos que não estão sendo cumpridos e vai propor essas ações requeridas. E vai haver um tempo que está descrito perfeitamente lá na IN, dizendo qual é o tempo para se cumprir essa análise requerida. E só a partir do não cumprimento da análise da ação requerida, que sim pode vir a culminar no indeferimento do requerimento, tá? Outra mudança vai muito ao encontro do que o Fabiano disse, que é justamente para não pegar de surpresa a empresa que está, né, no dia a dia dela já certificada, e ela venha cair num processo de monitoramento, e esse monitoramento apontar que ela está com algum não cumprimento de algum requisito, ou ela está deixando de ser conforme em determinados requisitos. A empresa não pode ser surpreendida já com um processo de exclusão, com uma notificação desse processo de exclusão, ela precisa necessariamente, né, ser monitorada previamente, ser contatada, e aí sim, se não cumprido, né, se não feito, cumprida a exigência durante esse processo, aí sim, dada a ciência da abertura de um processo de suspensão ou de exclusão. E somente a partir daí, a interrupção da fruição dos benefícios, para que a empresa venha se regularizar, e dando essa oportunidade, inclusive, para regularização durante o processo, de forma com que, se ela venha sanar o que estava não conforme, isso venha a culminar no arquivamento desse processo de suspensão e exclusão, e ela nem venha a sofrer a penalidade total ali do processo, né? Ele pode ser excluído, ele pode ser arquivado sem com que a empresa seja excluída. As alterações também no rito de indeferimento e exclusão, ele vai ter praticamente um rito de um processo administrativo comum, com todos os prazos bem definidos na IN, né? E eu acho que a grande diferença que está nesse processo de exclusão é que ele agora não envolve mais a unidade local e ele corre todo dentro da estrutura do OEA, seja ele da equipe OEA ou do centro OEA. Então, isso é importante, porque as decisões vão ser tomadas ali no âmbito do recurso por pessoas envolvidas no assunto e que são conhecedoras do programa OEA. Isso é bastante importante e dá bastante segurança para vocês também, operadores. Um ponto que todo mundo, né, eu trabalho muito com dirimindo dúvidas na Caixa Corporativa, lá da Receita Federal, e eu confesso que, assim, das 10 mais, creio que em torno de 7 vezes nós somos perguntadas a respeito, né, desse artigo que fala das operações indiretas, né? A operação indireta é aquela em que tem um intermediário, não é aquela que a empresa faz diretamente, sendo ela no polo como importador. Então, quando se tem um intermediário, nós vamos ter também
ou a figura do adquirente ou do encomendante, né? E o importador de fato. Então, as pessoas, principalmente, né, as empresas que fazem parte do programa OEA, fazem muita confusão desses personagens que podem atuar ali na operação indireta. E o nosso posicionamento, a gente sempre traz essa conta, que eu acho que é bastante simples para entender, é que somente vai fazer parte dessa conta para saber o percentual de que a empresa faz operação indireta se a empresa estiver no polo como importador, tá? Eu vou dar um exemplo, né, que é bastante simples, que acho que está aqui no outro slide, que acho que clarifica muito para vocês. Vamos supor que uma montadora, tá? Ela é o EA, a montadora A, ela é um EA e ela pode importar mercadorias para uma montadora B, né? Vamos supor que uma está trazendo, uma concorrente está trazendo para outra partes e peças. Isso é possível? É possível, ela não precisa sair do programa OEA para fazer isso. Só que existe um limite para que essa montadora A traga até 15% das suas operações sejam para a montadora B, tá? Por quê? Porque nessa condição, a montadora A, ela vai ser uma adquirente, né? Ela vai ser uma importadora, vamos ver aqui, ó, aqui ela vai estar como importadora e ela vai estar como a empresa B, né? A montadora B estaria como adquirente real da mercadoria. Então, nesse caso que a montadora A está trazendo para um concorrente, né, para uma outra empresa, esse eu vou contar aqui nessa conta aqui embaixo. Vai contar aqui no denominador como B. Porque nesse caso, a importadora A, ela vai ser uma importadora e não vai ser uma adquirente, tá? A mesma coisa acontece quando é uma importação por encomenda, tanto por conta e ordem quanto por encomenda. Então, se a gente somar o quanto realmente a montadora A, ela está importando para si mesma, e dividir pela somatória do que ela importa para si mesma e para um terceiro, essa conta tem que dar maior que 85%. Na IN atual, esse valor era 90%. Na IN nova, vai para 85%. Se for maior do que 85%, não tem problema. Agora, se for menor que 85%, aí sim ela vai ter um impeditivo de ser OEA, tá? Agora, a empresa A, a montadora A, ela pode contratar uma trading para fazer suas operações? Sim, ela pode contratar uma trading e pode operar em qualquer percentual. Por quê? Porque quando a empresa A, ela opera com uma trading, a empresa A, ela vai estar no polo de adquirente e encomendante, e não de importador. Quem estará constando na DI como importador vai ser a trading. Então, nesse caso, a montadora A, vai poder, sim, fazer essa importação por uma trading. O problema é que, se ela não fizer pela do INPE, ela pode não ter o total de benefícios que ela teria como se fosse pelo OEA normal, né? Como se fosse uma operação normal, direta. Por quê? Porque o sistema atual da DI não consegue ler o campo encomendante e não consegue passar os benefícios do encomendante para a carga do importador, que no caso seria uma trade. No futuro, quando tiver a do INPE, isso vai ser possível e não vai ter problema algum para a empresa OEA, mesmo ela estando no polo como adquirente, tá bom? Então, esse é um ponto bastante crítico, né? Muita gente tem bastante dúvida e vai estar bem mais clara a forma de escrita
disso na IN para não restar mais dúvida. E o último ponto que eu gostaria de mostrar da instrução normativa é que a nova composição do fórum consultivo, justamente para dar maior representatividade a todos os intervenientes, a todas as funções certificadas no programa. E aí, o que a gente propõe nessa minuta é que sejam 2 representantes de cada função, então seriam 2 OEAs importador OEAS, 2 importador OEAC e 2 agentes de cargas, 2 operador portuário e assim por diante, tá? Da parte da Receita, a gente teria 5 pessoas, não só mais o centro, né, o OEA, mas também 2 integrantes de equipes OEAs, os chefes dessas equipes OEAs, que a gente também percebeu essa necessidade de que eles estejam mais perto também dessas demandas desses operadores a respeito das melhorias do programa, tá? Então, a IN ela está aberta à consulta pública desde o dia 1º de maio, tá? E ela ficará até o dia 31 de maio. Nesse 1 mês de consulta, né, após a gente receber todos os inputs da consulta, iremos analisar esses inputs, faremos todas as alterações pertinentes, e a previsão é que, a partir de junho, julho, a gente já consiga publicar a nova instrução normativa e a nova portaria de requisitos. A partir da publicação, então, seja ela em final de junho, início de julho, ou mesmo até em agosto, a partir dessa data da publicação é que vai ser contado 1 ano para a entrada em vigor dos novos requisitos, tá bom? Então, isso vocês fiquem tranquilos, porque nós vamos trabalhar muito na comunicação, muito nos treinamentos, a respeito de todos esses novos requisitos, a partir de que eles forem publicados, tá? Então, essas seriam as alterações da IN, não são muitas, como eu disse, eu trouxe as principais. Então, assim, nada muito diferente do que a gente vem trabalhando, algumas alterações de textos, algumas alterações pontuais. A grande alteração mesmo vão estar aqui nos requisitos, tá? Os requisitos, eles fazem parte da portaria COANA e dos anexos, tá? Então, a grande, né, a primeira mudança que vocês veem nesse slide é que antes eram requisitos de elegibilidade, né, e agora eles vão ser chamados de requisitos gerais. Esses requisitos gerais, na verdade, vão trazer grande parte do que eram os requisitos de elegibilidade, mas também vão trazer os critérios, que agora vão ser requisitos, de admissibilidade. Então, é um pacote inicial, né, que o operador vai ter que cumprir, e ele é aplicável para todas as 2 modalidades, tanto segurança quanto conformidade, tá? Os critérios de segurança serão específicos para quem pedir a modalidade de OEA segurança, e os critérios de conformidade específicos para quem pedir a certificação OEA conformidade. Conforme o Fabiano mencionou, eu não vou praticamente citar nada de conformidade, porque as alterações, basicamente, foram relativas ali a mudanças textuais e também a propositura de um texto para o guia de implementação, tá? Então, essa segunda parte que nós vamos ver aqui da portaria COANA, nós vamos falar dos critérios gerais, nós vamos falar dos critérios de segurança, que são os que mais tiveram mudança, e essa explicação que nós daremos agora vai ajudar muito vocês a entenderem a estrutura da consulta pública, tá? Então, nos critérios gerais, como que eu trouxe para vocês? Cada um dos requisitos, eu vou explicar qual o objetivo deles, tá? E também vou falar o que mudou e quantos requisitos a gente vai ter em relação àquele critério, tá?
Então, a admissibilidade não muda praticamente nada, são os mesmos que a gente tinha na IN antiga, né, a atual, vamos dizer assim, né, que vai se tornar passada, né, a partir de que a gente tem a nova, e são condições formais e objetivas que o operador tem que estar apto a permanecer durante toda a vida dele, né? Então, basicamente, só mudou a classificação para virar um critério, e o não cumprimento não é mais um arquivamento, e sim um indeferimento. Então, continuam os mesmos 7 requisitos. Outro critério geral é o histórico do cumprimento da legislação nacional. Aqui, já o nome do critério, né, ele já se tornou um pouco diferente, porque antes a gente falava em legislação aduaneira. Mas como agora a gente vai trazer algumas outras critérios, né, alguns outros requisitos relacionados a pragas visíveis, né, a lavagem de dinheiro, não faz mais sentido a gente usar o termo legislação aduaneira. Por isso que veio para a legislação nacional, tá? Mas é importante destacar que é somente, né, a legislação nacional, somente pertinente ao atendimento dos critérios do programa OEA. Então, não é tão abrangente a legislação nacional nesse sentido, tá? Então, são 3 requisitos, e ele objetiva avaliar as ocorrências de infrações legais ou administrativas relacionadas ao atendimento dos requisitos, indicando se o operador mantém um histórico de conformidade. Então, aqui também não muda o sentido estrito desse requisito, não muda muito em relação ao que a gente já tinha, tá? O critério viabilidade financeira, ele teve uma adequação para maior facilitar a vida dos operadores. Nós tivemos alguns casos de empresas muito boas e que passaram por processo de recuperação judicial e que tiveram que ser excluídas porque nós tínhamos esse critério que impedia com que a empresa, em processo de recuperação judicial ou falência, viesse a fazer parte do programa. Agora vai estar um pouco mais flexível, houve a exclusão desse critério objetivo que falava em falência, em recuperação judicial, e a gente vai cobrar no sentido de que esse critério, ele objetiva verificar se o operador possui capacidade financeira para manter e aperfeiçoar as medidas e controles referentes aos requisitos. Então, isso faz com que se tenha um pouco mais de liberdade, não seja tão enfático no ponto de que, ocorrendo uma recuperação judicial, já haveria exclusão do operador, tá? Então, é algo que ficou melhor para os operadores. Outro critério interessante é o sistema satisfatório de gestão de registros comerciais. Esse é muito parecido com o que a gente tinha de registros, né, dos fatos, das operações de comércio, para ter essa rastreabilidade, né, que eles precisariam estar atualizados, precisos, completos e também verificáveis nos sistemas das empresas. O que a gente fez foi desmembrar dele, porque antes ele vinha junto com o critério de gestão da informação. Só que o critério de gestão da informação, ao longo desses últimos anos, tem ganhado assim, grande relevância, principalmente na parte da segurança cibernética. Então, houve ali a necessidade de desmembramento dos registros, nesse requisito, no 4º requisito, né, no critério 4 do critério geral, em 6 requisitos, e eles vão estar todos alinhados com o que pede o SAFE e com o que pede ali o CITPAD. E, em relação à segurança da informação, ela ganhou um requisito somente para ela. E ela ganhou um critério somente para ela, um critério que vai tratar exatamente da proteção
da tecnologia da informação, e ela ganhou vários requisitos, né? Tornaram mais robustas essas análises, né? São 13 requisitos que vão falar, né? Vão versar sobre essa importância de se manter essa segurança da informação. Então, vai trazer ali um conceito de segurança cibernética, recomendações no compartilhamento de informações, prevenção de uso de produtos sem licenças ou falsificados, inventários de mídias regulares ou regras de descarte. Basicamente, né, a gente teve muita conversa com as empresas, são regras que vocês já têm e já cumprem, né, em relação ao dia a dia de vocês em relação à tecnologia da informação. Então, também, embora sejam 13 requisitos, são requisitos que não são novidade no dia a dia das empresas, tá? Então, é de fácil cumprimento. O critério 6 é a segurança dos recursos humanos. Nesse critério, teve uma grande mudança e deixou-se de exigir a identificação explícita, né, dos cargos sensíveis. Esse era um problema bastante grande, né, que as empresas estavam enfrentando, trouxeram até nós, principalmente depois da publicação da LGPD, dessa dificuldade, né, de se ter essas informações dos cargos sensíveis. Então, foi bastante discutido internamente, em alinhamento até com o que tem o CITPET hoje em dia, se passou para recomendável essa verificação dos antecedentes, mas se estabeleceu um código de conduta e um canal de denúncias recomendável para essas empresas que fazem parte do OEA. Tá? Então, basicamente, ficou muito parecido com o que era anteriormente, somente deixando essa parte do cargo sensível e da verificação dos antecedentes de uma forma recomendável e não mais obrigatória. Tá? O 7º requisito geral, ele se chama cooperação e comunicação. Ele é um critério novo e ele está em alinhamento com o SAFE, tá? E ele traz uma reunião dos requisitos referentes ao estabelecimento do ponto de contato, da comunicação de incidentes, da apuração de incidente, da troca de informações entre a Receita e o operador, algo que na prática já ocorria, mas que não estava na norma. Então, na verdade, foi apenas uma formalização de algo que a gente já tinha, né, nos relatórios de pós-incidente análises, então, que a gente já trazia todo esse conceito, né, da comunicação, que a gente gostaria de estar recebendo essa comunicação, e agora se tornou um requisito, né, em torno de 5 requisitos dentro do critério cooperação e comunicação. Então, são 7, né, são 7 os critérios gerais, e eles vão trazer ali algumas novidades, que depois, lá no final da apresentação, eu vou trazer somente o que são as novidades, né? Outras são só alterações pontuais. Em relação aos critérios de segurança, aí são algumas alterações interessantes e importantes que eu gostaria de compartilhar com os senhores. O primeiro critério de segurança, ele diz respeito à visão de segurança, avaliação de riscos e melhoria, tá? Qual é o objetivo desse critério? Ele destaca a visão de segurança por parte da alta administração, assegura que o operador avalie devidamente os riscos que afetem negativamente os seus processos de trabalho e que efetuam mecanismos que garantam que vulnerabilidades sejam devidamente saneadas. Esse critério, gente, na verdade, é um empoderamento para os gerentes de comércio exterior que tratam mais especificamente do programa OEA e que hoje são pontos de contato do programa OEA.
porque ele vai elevar essa discussão até a alta administração para fazer com que ela, né, seja envolvida, né, em todos a importância que tem o programa OEA para a empresa. Então, é uma forma, né, ele é um critério novo que está presente tanto no SAFE quanto no CITPET, e ele vai ele vai ter tanto essa anuência, essa concordância, né, esse conhecimento, envolvimento da alta administração e reunião, né, reuniões ali com todos os outros setores para estabelecimento de um programa de segurança. Porque o OEA, ele não é só da área de comércio exterior, ele envolve outras áreas, e essas outras áreas precisam estar em consonância para entender o que é o OEA. Então, esse critério, né, é o primeiro critério de segurança, ele faz esse empoderamento em outras áreas e elevando ali ao nível de envolvimento da alta administração, tá? São 9 requisitos e, assim, vão facilitar muito a vida de vocês, principalmente durante, né, o processo de manutenção da certificação OEA. O segundo critério de segurança, ele traz a segurança da carga. Nesse critério, né, vocês vão olhar aqui, são 30 requisitos, né? Vocês vão falar assim, nossa senhora, né? É muito requisito. Não, na verdade, muitos requisitos de outros critérios, né, da legislação atual, eles foram aglomerados nesse segurança da carga. Então, inspeção de segurança, controle de lacres, prevenção de contaminação de pragas, controle, né, desses instrumentos de transporte internacional, todos esses requisitos relativos a esses temas vão estar agrupados em segurança da carga. Então, esse critério, ele objetiva garantir a integridade da carga e a estabelecer procedimentos de rotina, tá? Então, nada do que tem nesses 30 requisitos vai ser muito diferente do que já se era cobrado até então, né? A não ser, claro, ali, né, da prevenção de contaminação de pragas visíveis, e que, na verdade, é bem o ponto, né, salientado pelo Fabiano Diniz, de que não é uma completa inspeção, e sim uma inspeção de limpeza do container, né? É uma higienização do container para detecção de pragas visíveis. Fabiano, você quer comentar alguma coisa nesse ponto? Eu vi que você abriu sua câmera. Não? Enfim. Em relação à segurança do transporte, né? Ele também objetiva prevenir, detectar, impedir a introdução de material ou pessoas não autorizadas em meios de transporte. Então, era a segurança do transporte que a gente já tinha em outros requisitos, né, do programa atual, mas ele vai ser um pouco mais detalhado, de forma a ser mais simples a sua efetivação e o seu cumprimento pelos operadores. Desses 13 requisitos, 6 são obrigatórios e 7 são recomendáveis, né? Então, atentem-se, né, que muitos dos requisitos, eles não são obrigatórios, eles são recomendáveis, sendo encarados como uma boa prática se a empresa vier a adotá-los, tá? O critério de segurança física das instalações, ele está relacionado ali a medidas para prevenir o acesso físico injustificável. Ele era o antigo controle de acesso físico, né? Ele inclui ali procedimentos para uso e manutenção também de CFTVs, alarmes. Então, veio também para esse requisito essa parte de alarmes e controles de acesso. E também há recomendações de checagens de pacotes e correspondências, principalmente em relação a explosivos, a contaminação biológica, enfim. Então, são 28 requisitos, também bastante claros,
né, na forma da escrita, de forma a facilitar a vida de vocês. O critério 12, ele se chama educação, treinamento e conscientização. Esse critério, que antes estava mais relacionado somente com a segurança da carga, né, com a introdução de cargas, de pacotes na carga, ou identificação de cargas suspeitas, ele ganhou alguns outros requisitos importantes para assegurar também a segurança dessa carga, né, como inspeção de seguranças, sinais de contaminação por pragas, a segurança cibernética. Então, esses requisitos, eles visam a orientá-los como proceder esse treinamento e essa conscientização internos nas equipes de vocês, tá? Então, esses 13 requisitos vão tornar mais claro o que se pede e o que se espera do cumprimento desse critério, tá? Gestão de parceiros comerciais. Esse critério, ele objetiva assegurar que o operador possua procedimentos para a seleção de parceiros comerciais comprometidos com a segurança da carga, né, da cadeia de suprimentos, e para garantir que esses parceiros tenham medidas de segurança apropriadas. Aqui, né, foram criados requisitos específicos para verificação em listas públicas, para validações dessas informações prestadas pelos contratados. Aqui entra aquela parte da lavagem de dinheiro, né, verificação de indícios, tá? E da conformidade social, que é para evitar a contratação de trabalho escravo ou análogo escravo, tá? Então, são 9 requisitos que vão permear todos esses itens, né? Todos esses temas, de forma a que seja feita essa gestão desse parceiro comercial. Gestão de crises, né? E recuperação de incidentes. Esse é um critério novo, também em alinhamento com o SAFE e o CITPAT, que traz 2 requisitos apenas, né? Então, ele visa assegurar que o operador possua procedimento de gestão de crise e retomada de atividades. Então, principalmente um plano de contingência, se houver uma explosão, se houver um ataque, né, em alguma das áreas da empresa, né, um ataque terrorista ou um ataque mesmo de algum funcionário, enfim, como seria feita esse retorno, né, essa gestão dessa crise e o retorno. É algo novo, né? É algo novo tanto no SAFE quanto no CITPAT e também no nosso, né? Então, esses pontos novos que a gente traz para vocês o conhecimento numa forma bem resumida, de forma com que vocês vão para essa consulta pública e tenham mais facilidade na hora da leitura para entender o que se pede, tá? Então, só finalizando, né, a parte o único slide que eu trouxe de conformidade é dizer que a única alteração foi em relação ao critério de descrição e classificação, que foram unidos, né, e que houve tanto um detalhamento, né, dos controles que devem ser seguidos, quanto a reformulação de consultas, enfim, do que é preciso para cumprir nesse requisito, né, nesse critério, descrição e classificação. E nos demais critérios de conformidade, não houve alterações significativas, mas que a gente está trazendo ali um texto do guia de implementação, que é importante que vocês verifiquem lá na minuta, né, como é que está escrito isso. E se a forma com que está escrita lá no guia de implementação, ela é entendível, vocês estão entendendo corretamente como é feita essa implementação, tá? Então, apenas de uma forma resumida, para a gente já ir para os finalmente, né? Eu trouxe esse quadro justamente para trazer
os temas novos que vocês vão se deparar, né? Temas absolutamente novos, vamos dizer assim, né? Que vocês vão se deparar na leitura dessa instrução normativa e dessa portaria. Então, como eu disse para vocês, num dos critérios vai ser pedido o estabelecimento de um código de conduta, que vai ser lá no critério 6.7, né? No requisito 6.7 do critério 6. A prevenção de contaminação por pragas visíveis, que vai estar um pouco lá no critério 9º e no critério 12º, tá? O compromisso com a alta gestão, né, de fazer essa declaração de apoio, vai estar lá no requisito 8.1. Esse procedimento de programa de segurança escrito vai estar no 8.3. Essa verificação de indícios de lavagem de dinheiro vai estar tanto no 9 quanto no 12, tá? E também esse programa de conformidade social vai estar lá no 3. O que é importante, gente? Os itens que estão em azul, eles são recomendáveis, tá? Então, a parte da conformidade social, parte dos requisitos de lavagem de dinheiro, eles são recomendáveis, né? E até mesmo o código de conduta e a declaração de apoio são recomendáveis, tá? Já o controle de contaminação por pragas visíveis são obrigatórios, esse programa de segurança é obrigatório e parte desses requisitos de lavagem de dinheiro também é obrigatório, tá? Bom, então, depois dessa breve, né, explanação de tudo que vai ser alterado, né, na instrução normativa, eu trouxe aqui para vocês um slide para que vocês possam ter isso no material, mas eu gostaria de estar mostrando ao vivo para vocês lá na tela, né? Vou pedir licença para trocar aqui de tela, né? Para a gente mostrar já diretamente lá no site da Receita Federal, onde é que vocês vão verificar essa parte de participar da consulta pública. Aqui, esse é o site da Receita Federal, né? Do programa UEA, que vocês já conhecem, né? O operador econômico autorizado. Vou tentar colocar aqui na lateral. E se vocês, primeiro que aqui na primeira notícia, a gente vai ter aqui já o participe, né, levando lá para a consulta pública. Mas se vocês não quiserem clicar aqui, vocês podem descer e vai ter esse banner fixo aqui, para que vocês sejam mandados para a página da consulta pública. Nessa página da consulta pública, aqui no item, né, vou até dar uma aumentada. Aqui vocês vão ter essa apresentação que eu fiz para vocês hoje, tá? Caso vocês tenham essa curiosidade de revê-la novamente, tá? E aqui embaixo vocês vão ter dois ícones. Um para a consulta da IN e o outro para a consulta dos novos requisitos, tá? Quando vocês clicarem aqui na consulta da IN, ele vai te levar para a página do Participa Mais Brasil, tá? Essa página do Participa Mais Brasil, ela traz uma exposição de motivos e vocês vão poder, em cada um dos artigos, poder fazer suas observações aqui no balão, tá? Então, é bastante simples, ela foi desenhada de forma a facilitar a vida de vocês e a nossa, porque, visto que vocês vão estar identificados, né? Vocês vão precisar fazer o login no GovBR, tá? E, uma vez feito o login no GovBR, vocês fazem a observação e a gente já vai receber essa informação naquele artigo corretinho que vocês queiram fazer a observação, tá? Então, a IN, ela está separada da portaria, tá? Então, aqui, o pessoal, né, está fazendo já tem algumas observações, a gente clica aqui e depois todo mundo pode ler o que o outro também está fazendo observação. Então, é bastante democrático, tá?
Nós não colocamos no Participa Mais a parte dos requisitos, nós colocamos diretamente no site. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão abrir esse formulário, né? Que ele traz aqui a planilha, tá vendo? Obtenha aqui a planilha com todos os requisitos, tá? Vocês vão clicar, ela vai fazer download e vocês vão poder ler todos os requisitos. E a partir da planilha, então, eu baixei aqui, né? E vou abrir, vai abrir um Excel para vocês, tá? E vocês vão poder ver todos os requisitos, todos os campos aqui que são, que vocês vão poder citar lá no formulário, fazendo as suas observações, ok? Então, nesse caso, vocês vão se identificar, não nominalmente, mas por categoria, né? Se é uma empresa certificada ou não, né? Se é consultoria, se é trading, enfim. E aqui vocês vão citar o nome, o endereço de vocês, caso vocês venham a escrever algo que não seja entendido pela nossa equipe, a gente pode entrar em contato com vocês. E aqui vocês vão citar o número do requisito e fazer as observações e enviar o formulário, tá? Então, a única coisa que eu falo para vocês é que vocês vão ter que enviar requisito por requisito, né? Caso vocês queiram observar todos os requisitos, vocês vão ter que fazer um a um, né? Caso contrário, vocês só selecionem ali os requisitos que gostaria de dar a sua opinião e envia para a gente. Para a gente é muito importante receber por esse e-mail, né? E não por e-mail, porque o formulário já nos traz de uma forma bastante simples, numa planilha, né? Facilita a análise, porque a gente consegue ler cada um dos requisitos, todas as informações que vocês puderem trazer para a gente, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que... Vou parar de compartilhar a minha tela. Espero que eu tenha dado algumas informações novas para vocês e que vocês possam agora ou abrir para perguntas, não sei como funciona, aí o John também pode utilizar esse tempo restante, né? Mas a gente está disponível para tirar as dúvidas que vocês, porventura, possam ter. Da minha parte, eu agradeço a todos. Deixa eu só aproveitar e dizer que tanto o Fabiano como a Elaine vão estar presentes fisicamente no evento em São Paulo, no dia 22 e 23, certo? Então, se vocês não conseguirem resposta agora, vocês podem ir no cafezinho, em algum horário. Se eles não responderem do palco, com informações adicionais, podem responder as suas perguntas. No final, eu vou botar um QR Code para facilitar que vocês descubram como chegar no evento, ok? Márcia, você ou a Alessandra vai coordenar as perguntas? Eu coloquei as perguntas aqui, John, e aí a gente pode aproveitar, né, que a gente tem esses minutinhos, para direcionar para o Fabiano e para a Elaine estar tentando saná-las, né? Exatamente. Em vez de saná-las, vamos só respondê-las, então, por favor. O que eu reitero as palavras do John, porque esse evento vai estar imperdível, né? Vamos trazer um monte de informações novas, né? Que a gente não deu aqui, e nem deu spoiler, né, John? Não. Para a gente compartilhar lá no evento, que vai ser o nosso grande dia, e que a gente vai ter o prazer de encontrá-los lá pessoalmente, para tirar todas as dúvidas, né, Fabiano? Acho que o Fabiano... Sim, estava mudo. Sim, certamente. Acho que vai ser uma grande oportunidade da gente debater não só esse, como outros temas relativos ao programa. Bom, antes de direcionar aqui as perguntas, só responder para... Tem várias pessoas perguntando se a gravação vai estar disponível. Ela vai estar disponível no nosso site, tá? Na página do Procomex. E aí a gente vai também encaminhar para vocês o link do YouTube, tá? Onde a gente disponibiliza. Vocês se inscrevam no nosso canal também. Fiquem à vontade para assistir lá todos os vídeos que a gente já tem lá.
Bom, vamos lá. O Fabiano já respondeu algumas perguntas, né, Fabiano? Eu vi que você já respondeu algumas pessoas aqui no chat, né? Tem um ponto que foi colocado, e se haverá, quando será atualizado o guia de orientação para gestão de riscos, com base na ISO 31000, né? Está vigente desde 2018. Há alguma previsão nesse sentido? Fabiano, tá. Agora liberou. Eu cheguei a responder, era a pergunta do Marcos Rama, se eu não me engano, né? Eu respondi para ele, mas acabou que eu me embananei ali, né? E mandei só para ele, em vez de mandar no grupo. O que eu falei é que a gente está com a nova diretriz, fazer uma atualização concentrada no guia de implementação. Então, a ideia é ter os requisitos e o guia de implementação, que são orientações para atender a cada um dos requisitos e consolidar tudo lá. Se houver necessidade de alguma referência a outros materiais orientativos, que a gente faça isso lá. Segundo ele, existe uma questão de... A norma que está citada no guia orientativo, ela foi revogada ou não está mais vigente, foi atualizada. Então, haveria necessidade de uma adequação a isso. Não tem problema nenhum. Aquele guia foi para a gente dar orientações gerais sobre alguma metodologia que orientasse as empresas a fazer gestão de seus próprios riscos. O requisito é gerir os seus próprios riscos. Como fazer isso? Utilize alguma metodologia. Existe uma referência, que é a ISO. Essa foi a ideia daquele material, que ajudou bastante gente. Não é para servir como um requisito. Aquilo não é um requisito. É uma orientação para ajudar a atender os requisitos. Se houver necessidade de atualização, nós estamos abertos, né? Não é a nossa prioridade, a gente precisa gastar bastante energia na atualização do guia de implementação, mas se tiver alguma orientação de alguma coisa que a gente precisa fazer para adequar, né? Principalmente relacionado à legislação, pode enviar como sugestão que a gente pode atualizar ou até usar o fórum consultivo, né? Eu acho que a gente deve usar mais o fórum consultivo para receber essas sugestões e usar o próprio fórum consultivo também para trabalhar em sugestões. A ideia do programa OEA é de trabalho colaborativo, né? E o fórum consultivo deveria servir para isso. Então, se as empresas, a comunidade está vendo necessidade de melhor orientação, a própria comunidade pode auxiliar no aperfeiçoamento desse guia. Então, a gente pode usar o fórum consultivo com essa finalidade. Seria a minha recomendação, mas sim, estamos abertos a fazer autorização de qualquer guia orientativo que possa ajudar as empresas. Perfeito, obrigada, Fabiano. Tem um outro ponto aqui, é sobre quem já é certificado OEA, né? Se eles vão ter que enviar novamente as evidências, até foi comentado aqui também sobre o prazo, né? Se vai ter 6 meses para estar se adequando, ou se isso fica ali condicionado, né, à atualização que deveria estar ocorrendo de forma constante. Vocês poderiam dividir com a gente também como que vocês estão pensando, né, em conduzir essa questão de atendimento desses novos requisitos para quem já é OEA? Tá. A IN prevê um prazo de transição de 1 ano, tá? Então, a ideia é, se a gente conseguir publicar essa nova IN em junho, depois da consulta pública, ela entra em vigência em 1º de julho de 23, na parte processual e na parte material relacionada aos requisitos. Os requisitos entram em vigência 1 ano depois. Então, 1º de julho de 2024. Então, 1 ano para se adequar aos novos requisitos, né? Então, nesse período, o monitoramento, né, os novos pedidos devem ser feitos com base na legislação atual, né? E em 2024, a partir de julho de 2024, sim, os novos requerimentos com base nos novos requisitos. Obviamente, a gente vai usar esse período para fazer uma conscientização, inclusive nas validações. Você está sendo validado com base nos requisitos atuais, mas mudou, já vai se atualizando, porque o monitoramento é anual, né? Então, todos os requerimentos que forem apresentados enquanto os requisitos não tiverem sido atualizados, eles vão ser analisados com base nessa legislação, né? Só que vai ser sempre incentivado que as empresas se atentem às alterações que precisam fazer ao longo do tempo, porque se eu fui certificado com base na legislação atual, eu já tenho que me fazer uma atualização no ano que vem e rever meus procedimentos para ver se eu estou me adequando aos requisitos novos. Deve ter uma busca permanente por manter o máximo possível a adesão
aos requisitos novos. Eu não colocaria meu foco principal no QA, né? Eu vejo que muita gente bota o foco principal no QA. O foco deve estar nos requisitos, né? O QA é uma forma de evidenciar que a empresa atende os requisitos. Então, a gente pede, né, um dos requisitos, inclusive, é que haja uma autoavaliação regular. E essa regularidade seja anual. E ele evidencia o que ele fez anualmente. E ele vai usar o QA para evidenciar isso, né? O objetivo não é validar o QA. O objetivo é validar se a empresa está conhecendo e está atenta e está buscando implementar os controles para atender os requisitos. Eu acho que o foco deve ser nos requisitos e não no QA. Eu entendo que muitas vezes o QA é mais prático para a empresa, né? Por isso que a gente quer investir no guia de implementação, onde tem os requisitos e as orientações. Mas na prática, assim, as empresas às vezes estão preocupadas assim, quando que vai virar o sistema, né? Porque assim, eu vou perder as informações ou não? Não vai perder as informações. Em geral, que acontece toda vez que há uma mudança normativa. O seu QA vai parecer vazio, o QA de tela, tá? Mas você vai poder clicar num botãozinho em cada pergunta, verificar questões anteriores, versões anteriores. E nessas versões anteriores, você vai conseguir ver o que você tinha respondido, né, na outra versão, naquele número de item, tá? Então, a partir do momento que muda a norma, já vai estar disponível um novo QA para vocês, que vocês já vão poder trabalhar ao longo desse ano, né, para cumprir esses requisitos, e se quiser colocar novas evidências de que está cumprindo esse novo requisito, de uma forma diferente de que estava, ou se que o procedimento continua o mesmo, ali vai ser o local onde que você vai poder colocar suas informações. Elaine, foi questionado também quanto você até trouxe, né, a questão do indeferimento, que não é necessário mais aguardar, né, os 6 meses para se protocolar um novo pedido, né? E aí houve o questionamento se existe limite para fazer essa solicitação de novos pedidos após o indeferimento, dado que o prazo, né, a previsão é que ele não exista, há limite para essas solicitações ocorrerem depois do indeferimento? Não, desde que, vamos supor que tinha sido indeferido por causa de CND. A empresa veio a se regularizar na semana seguinte, ela pode vir na semana seguinte vir a pedir um novo requerimento, né? Não tem limite algum de tempo para ela voltar a pedir, ou ela pediu de novo, negou de novo, pode pedir de novo? Pode, não vai ter um limite. Pediu 3 vezes? Não vai ter nada relacionado a isso, não. Tem mais um ponto aqui, que acho que é uma dúvida que até mais de uma pessoa colocou, que é aquelas pessoas que já estão em vista de receber ali a visita de validação, né? Se por acaso pode ocorrer, né, do auditor solicitar alguma coisa já com vistas a essa norma nesse momento. Fabiana acabou de explicar que não está em vigor, né? Mas o pessoal está preocupado ali também em relação às futuras visitas que estão para ocorrer. Um ano é o prazo de vigência. Durante um ano, segue as mesmas regras atuais, ainda que a instrução normativa tenha entrado em vigência. É um ano exatamente para todo mundo conhecer os requisitos novos e buscar adaptação. Só depois de um ano, 2024, julho de 2024, é que as novas certificações vão ser com base nos novos requisitos. Então, as empresas nossa recomendação é que as empresas que queiram se certificar, estejam fazendo autoavaliação agora, né, quando sair a IN, já estudem os novos requisitos, que ainda que elas façam no final do ano, na vigência dos requisitos atuais, ela já sabe o que ela vai ter que fazer no ano seguinte, para se adaptar, apesar de ser validada com base na IN, nos requisitos vigentes, porque os outros só vão entrar em julho de 23. E eu até fiz um comentário aqui no chat, a última parte da IN, ela vai trazer uma disposições transitórias enorme de todos os casos. Se eu estou há 6 meses da virada da chave, posso ainda colocar nas perguntas antigas? Pode, entendeu? Então, assim, atentem-se,
né, nessa última parte da IN, né, o último capítulo ali da IN, vão trazer as disposições transitórias. Então, ali, vocês vão dirimir também bastante dúvidas de quanto tempo vai ficar, a partir de quanto tempo, cobra nova. Então, acho que é interessante. Ok, perfeito. Acho que foram todas as perguntas do chat, a gente acabou abordando aqui, né? John, você quer passar a palavra para o John, para ele encerrar? Eu quero agradecer mais uma vez o Fabiano, quero agradecer a Elaine, e quero agradecer especialmente a todos os que participaram desse Web Dialogue. Como disse, as perguntas que não foram respondidas durante esse período, nós vamos providenciar as respostas, e nós não, nós vamos passar a resposta para a Elaine, e certamente ela vai, graciosamente, fazer um belo trabalho de resposta a todas as perguntas. Tá? Eu queria, Alessandra, se você puder botar o QR Code do evento, porque eu acho que é uma oportunidade... Opa! Bem, se vocês puderem se inscrever, e se já não estão inscritos, por favor, a forma de acessar é via esse QR Code. Tá? Então, espero vê-los pessoalmente todos no dia 24 e 25, no Renaissance, em São Paulo, onde será realizado o 9º Seminário Internacional OEA. Além da participação do Fabiano e da Elaine, outros representantes da Receita estarão, assim como representantes CITIPET e de mais 12 ou 13 países, aduanas de 12 ou 13 outros países. Okay? Então, será um prazer enorme recebê-los lá neste evento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até dia 24.